As pessoas ainda têm bastante dúvida sobre a diferença dos carregadores de veículos elétricos entre o carregador portátil, o carregador wallbox e o carregador rápido. Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre cada tipo de carregador e quando faz sentido usar cada um deles. Primeiro, a gente precisa entender o fundamento. A energia que vem da rede ou da nossa casa, que sai da tomada, ela sai em corrente alternada. E o carregador portátil ou carregador wallbox, o carregador lento, né, com a sigla AC, ele transfere a energia da tomada direto para o seu veículo. E é no veículo que acontece a conversão da energia alternada em energia contínua, para depois armazenar na bateria do veículo. Tanto o carregador portátil que vem de fábrica no seu carro, quanto o carregador wallbox, que é aquele carregador um pouquinho maior que você prega na parede, os dois são carregadores de corrente alternada, ou seja, carregadores lentos. A diferença entre eles pode ser os níveis de segurança, a instalação elétrica que um ou outro vai precisar que você forneça e também alguns dispositivos dentro deles que podem evitar algum acidente domiciliar ou algum acidente elétrico. Então, ambos fazem a mesma coisa, né? Transferem energia da tomada para o seu veículo. A potência de um carregador portátil, geralmente, os que vêm de fábrica, está limitada em 3,3 kW. E de carregadores wallbox, parte de 6,6 kW até 22 kW, dependendo se o padrão da sua casa for bifásico ou trifásico, mas gira em torno dessa média. Quando você utiliza um carregador lento de corrente alternada, ele transfere a energia da sua casa para dentro do carro. Então, aonde e quando que é feita essa conversão? Isso é feito dentro do carro, né, através de um componente que chama OBC, que faz com que a corrente alternada seja convertida em corrente contínua e aí sim ela seja armazenada dentro da bateria do veículo. E por que que ela demora tanto para que ocorra a carga, né, que complete a carga da bateria? Como a potência de carregamento é muito menor, você vai ter que basicamente dividir a quantidade de armazenamento da sua bateria pela potência do seu carregador. Então, se por exemplo, a bateria do seu veículo tem 60 kWh de armazenamento de capacidade e o seu carregador lento te proporciona 10 kW, por exemplo, você divide isso, vai levar 6 horas para carregar o carro de 0 a 100%. Obviamente, quando você chega na sua casa, nem sempre você está com uma bateria tão baixa. Às vezes você chega com 20%, 30%, 40%. E aí não tem como fazer uma matemática muito exata de cabeça. Geralmente você começa a gravar, né? Sempre que você chega na sua casa, o interessante é você conectar o seu carro na tomada, sempre que for conveniente, sempre que for possível. Já no carregador rápido, carregador DC, corrente contínua, o próprio carregador, ele faz a conversão quando ele puxa a energia da rede. Então é por isso que não tem como você colocar um carregador rápido na sua casa. Vai exigir uma infraestrutura muito robusta, um investimento muito alto e uma alta capacidade de energia vindo da rede da sua concessionária ou do poste. Então, fica inviável você instalar um carregador rápido em residência. E o carregador rápido ele faz isso. Além dele ter uma capacidade de energia muito maior, então, se o carregador lento, o mais potente, fica em 22 kW, em corrente trifásica, em padrão trifásico, um carregador rápido, ele começa, o mais lento dos carregadores rápidos, inicia em 30 kW. E tem carregadores aí de 100, 150, 300, 400. Já se falam em carregadores de 1 megawatt, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Então, o seu carro, ele conta com um inversor, né? O OBC também, como é chamado. Esse OBC, ele tem dois canais de carga, um corrente alternada, que seria o lento. Tem carros que suportam cargas de 3 kW, 6, 7, 11 ou até 22 kW em corrente alternada, corrente de carregador lento. Já no corrente de carregador rápido, como a conversão da energia de corrente alternada para corrente contínua não é feita pelo veículo ou pelo sistema de gerenciamento do veículo, ela é feita pela própria estação de carregamento.
O carro, então, ele permite absorver uma carga muito maior. Tem veículos que absorvem de 60, 80, 100, 200 quilowatts. E por isso que o tempo diminui tanto. Se um carregamento na sua casa em corrente alternada vai durar 6, 7, 10 horas, em carregadores rápidos vai durar cerca de 20 a 30 minutos. Mas é importante frisar algumas coisas aqui para você não perder muito tempo. Quando você vai carregar o seu carro em corrente alternada, o próprio BMS, que é quem gerencia o carregamento, né, a bateria do seu veículo, como ele está recebendo uma potência baixa, ele consegue ter uma, uma regularidade mais linear. Então, quando ele passa de 80%, por mais que ele tenha que reduzir um pouco a potência, não é tanta, porque já está vindo pouca potência mesmo, né? E você vai deixar o carro por mais tempo carregando. E o próprio carro, na conversão de energia alternada para energia contínua, ele já vai eh, gerenciando para que a bateria tenha menos estresse químico, tá? No de corrente contínua, como o veículo ele não vai fazer a conversão, então ele não faz esse gerenciamento, essa triagem da bateria, né, da energia que chega nele, então o BMS, e aí não é mais o OBC, e aí o trabalho é do BMS, que vai gerenciar o nível de temperatura da bateria, o nível de corrente, de tensão. Então, quando você está carregando o seu carro em corrente alternada e o veículo chega em 80%, o próprio BMS ele faz com que a corrente e a carga diminua, para não sofrer o estresse químico e também porque a célula já está ficando cheia, então não vai caber aquela quantidade de energia que tá sendo enviada, de qualquer forma. Então, para evitar o superaquecimento, o estresse químico, né, o próprio BMS do carro, ele derruba um pouco, né, a potência de carregamento, né? Isso chama curva de recarga inteligente, tá? Então é por isso também que carregar o seu veículo em carregadores rápidos todos os dias não é saudável para a bateria, tá? Então isso vai acelerar um pouco o nível de desgaste e vai diminuir a vida útil da sua bateria de maneira mais rápida, tá? Tem estudos já comprovados que nas baterias de LFP, mesmo você carregando ela de uma maneira bem negligente, mesmo assim, eh, o nível de degradação dela vai acelerar muito pouco, né? Em comparação a uma bateria que só carrega em corrente alternada, em carregadores lentos. Mas mesmo assim, não deixa de agravar. O carregador alternado realmente é para o seu uso cotidiano, para o seu dia a dia, né? Carregar em casa ou no trabalho. Carregador rápido é para quando você estiver precisando de uma emergência ou se estiver fazendo alguma viagem. Aí você carrega o carro em corrente contínua. Então não existe um tipo de carregador melhor ou o super rápido ou o lento. Você tem que carregar o seu carro diante da situação e do que faz mais sentido. Se você usa o carro só para uso urbano e tem onde carregar na sua casa ou no seu trabalho, enfim, enquanto você não utiliza o carro, você pode deixar ele carregando, o melhor é você colocar ele para carregar em corrente alternada sempre, né. Agora, se você tem um carro elétrico e não tem onde carregar na sua casa, você vai ter que fazer uso de carregadores públicos, então não tem outra alternativa, você vai ter que deixar ele carregando em corrente contínua em carregadores rápidos. Isso vai, degradar um pouquinho mais rápido a bateria de LFP, né, mas não é nada assim tão relevante, tão grave, quanto as pessoas achavam antigamente. Outra coisa também é você evitar carregar acima de 80% em carregadores rápidos, porque além de agravar ainda mais a degradação da bateria, você vai ficar parado por muito tempo no local, tendo que esperar a bateria carregar de 80 a 100 para ganhar um pouquinho mais de autonomia e ficar muito tempo parado. Então não é uma forma inteligente de otimizar o seu tempo. Então nós falamos de tipos de carregadores, né? Portátil, wallbox e o carregador rápido. A diferença entre carregador de corrente alternada, AC, e corrente contínua, DC. Falei um pouquinho também sobre o OBC, que faz a conversão dentro do carro, e o BMS, que faz o gerenciamento de carregamento do seu veículo. Falamos um pouquinho sobre degradação de bateria, né? E também sugeri algumas formas de você
utilizar os carregadores certos em determinada situação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, tenha clareado um pouco a sua ideia sobre carregadores, né, e tenha desmistificado um pouco sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais, o link do meu WhatsApp e um grupo que eu criei do WhatsApp para falar sobre carro elétrico e você conseguir entender melhor antes de fazer a sua compra. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.